Hello, vamos para a história de hoje? Vamos. Pega seu cafezinho e se sinta em casa. Bom, a história de hoje está bem intrigante. Ó o título. Meu primeiro amor apagou a menina cheia de sonhos que eu era. Gente, tá imperdível. Fica aí, viu? Eu nasci em uma família muito humilde e simples. Desde pequena, cresci presenciando relacionamentos abusivos. Minha mãe vivia uma relação abusiva com meu pai e minha avó também passou por isso. Por causa de tudo que eu vivi dentro da minha família, cresci com pavor de casamento. Para mim, casamento não representava segurança, companheirismo ou felicidade, representava sofrimento. Quando eu tinha 15 anos, estava no auge da minha adolescência. Eu era uma menina extremamente sonhadora e acreditava que a vida era cor-de-rosa. Meu principal objetivo era estudar, porque eu tinha certeza de que os estudos mudariam a minha vida. Sonhava em cursar medicina, trabalhar, ganhar dinheiro e conquistar a minha independência financeira. Também pensava em trabalhar com a internet. Naquela época eu era bem famosinha no Orkut. Sonhava em viajar, conhecer o mar, visitar outros países, ser rica, ter meu próprio carro e apartamento. Eu sonhava muito. Naquela época eu tinha uma amiga que chamava Jéssica. Nós nos conhecemos na sexta série, mas foi na oitava série que ficamos realmente bem próximas. Jéssica era o oposto de mim. Eu era comunicativa e cheia de planos, enquanto ela era muito tímida, calada, retraída e ficava mais na dela. Ela quase não se abria, mas aos poucos construímos uma amizade muito próxima. Nós se encontrávamos na escola e durante a tarde passamos horas conversando no MSN. Falávamos sobre tudo que era divertido. Apesar de sermos muito próximas, eu nunca tinha ido na casa dela e não conhecia os pais dela. Mas a Jéssica conhecia toda a minha família. Certo dia recebi uma solicitação de amizade no Orkut. Era do Marcos, irmão da Jéssica. Ele tinha 19 anos, trabalhava como pedreiro com um pai e não estudava, só frequentava a academia. Aceitei a solicitação e começamos a conversar. Logo no início, ele contou que era irmão da Jéssica. Percebi que os dois tinham um jeito parecido e até comentei isso com ele durante a nossa primeira conversa. Depois daquele dia, continuamos conversando. Ele falava sobre a vida dele e eu contava sobre a minha. Conversávamos a respeito de tudo e também trocávamos depoimento no Orkut. Aos poucos fomos criando uma ligação. Depois de bastante tempo conversando pela internet, finalmente nos encontramos pessoalmente em uma pracinha. O primeiro encontro foi bom, senti aquele frio na barriga de uma menina de 15 anos, vivendo as primeiras experiências amorosas. Para mim, tudo era novo. Marcos nunca me traiu. O problema do nosso relacionamento não foi traição. O que aconteceu foi que, depois que ele entrou na minha vida, começou a ocupar todos os espaços dela. Rapidamente, ele já queria frequentar a minha casa, comprar lanche para todos nós, todas as noites, e começar um namoro. Tudo aconteceu muito depressa e eu fui me envolvendo. Mas aquele envolvimento começou a se transformar em controle. Ele não queria que eu conversasse com outras pessoas, ele não aceitava que eu tivesse amigos e nem amigas, ele queria estar por perto e saber tudo o que eu fazia. Quando eu tentava me afastar ou demonstrar que não queria continuar o namoro, ele chorava e dizia que se mataria. Fazia com que eu me sentia responsável pela vida dele e pelas consequências que poderiam acontecer caso eu terminasse. Ele também me perseguia. Aparecia na rua, ia atrás de mim, pulava o muro da minha casa para me ver e tentar falar comigo. Eu não conseguia simplesmente dizer que não queria ele mais, porque ele não respeitava a minha decisão. Certa noite, eu estava conversando com uma amiga dentro de casa. Quando ela foi embora e saiu no portão, Marcos estava do lado de fora, colado no portão, ouvindo as nossas conversas. Ele tinha ficado ali no escuro, escutando tudo. Eu também era obrigado a manter relações sexuais escondido. Eu tinha apenas 15 anos e ele 19 anos. Aquilo não acontecia porque eu tinha liberdade para escolher.
acontecia dentro de uma relação marcada por pressão, medo, perseguição e manipulação. Mesmo assim, ele conseguia fazer com que eu parecesse a pessoa errada. Tudo que ele comprava ou dava para mim, depois ele jogava na minha cara. Os lanches, os presentes e qualquer coisa que fizessem era usado como uma cobrança, como se eu ficasse devendo algo para ele. Para minha família e para a família dele, Marcos contava que me amava demais e que eu não dava valor ao sentimento dele. Ele se apresentava como um rapaz apaixonado que fazia tudo por mim, enquanto eu aparecia como uma menina ingrata que não reconhecia aquele amor. As pessoas diziam que eu estava errada e que devia ficar com ele porque ele me amava muito. Em vez de perceber que eu era uma adolescente de 15 anos que precisava de proteção, colocavam sobre mim uma responsabilidade de corresponder ao sentimento de um homem de 19 anos. Ninguém parecia enxergar o que acontecia de verdade. Não enxergava o controle, as perseguições, as ameaças de suicídio, as invasões na minha casa, a pressão sexual e o medo. Viam apenas um rapaz que diziam estar apaixonado. E eu, que antes sonhava tanto, comecei a me perder dentro daquela relação. Antes de conhecê-lo, eu pensava em estudar, viver a minha vida, ser livre e independente. Eu acreditava que poderia construir uma vida completamente diferente daquela que eu tinha visto dentro da minha família. Mas aos poucos, minha vida deixou de ser sobre os meus sonhos e passou a girar em torno dele, das reações dele e do medo que eu tinha dele fazer algo comigo e com ele mesmo. O mais cruel é que eu já tinha crescido com o pavor de viver em um relacionamento abusivo e eu tinha visto a minha mãe e a minha avó passarem por isso a vida toda, mas mesmo assim eu estava indo pelo mesmo caminho. Meu primeiro amor não foi marcado por traições, foi marcado por um controle, perseguição, chantagem emocional, pressão sexual e culpa. Por muito tempo ele me fez acreditar que tudo aquilo acontecia porque ele me amava demais. Hoje, quando lembro da menina que eu era aos 15 anos, lembro de alguém cheia de sonhos que acreditava que os estudos poderiam mudar a vida e que o mundo estava esperando por ela. Também penso em como aquela menina precisava de algum adulto olhando pela situação e dissesse: você não é culpada, você não deve permanecer com alguém só porque ele diz que te ama. Eu não precisava ser ensinada a valorizar o sentimento dele, eu precisava ser protegida. E acabou a história. Amiga, eu acho que ficou faltando aqui. Eu acho que é bom você contar pra gente o que aconteceu depois. Como que você conseguiu sair fora dele? Com quantos anos que você tá? Se você conheceu outra pessoa, provavelmente conheceu, né, outra pessoa. Eu quero que você manda pra gente a parte 2, tá? Quero que você mande a parte 2 aqui pra mim ler, tá bom?